Olá pessoal, está no ar mais uma videoaula. Sejam bem-vindos ao canal André Explica. Fala para vocês o Andrologia. O nosso tema de hoje é sobre edema, no qual dividiremos esse tema em 3 módulos, no qual nesta videoaula falaremos apenas do primeiro módulo, no qual abordaremos os seguintes aspectos. Abordaremos sobre a definição, os líquidos corporais, os compartimentos corporais e as estruturas do interstício. Já no segundo módulo, que será a nossa próxima videoaula, e depois teremos o último módulo, que falaremos sobre a fisiopatologia ou o mecanismo de formação do edema. Bem, quanto ao conceito ou a definição, é importante dizer que o termo edema deriva do grego, que significa inchado. Agora, como conceito, edema é o acúmulo ou o excesso de líquido a nível dos compartimentos corporais. Então é isso, pessoal. Quando estamos diante de um acúmulo de líquido nos compartimentos corporais, a isso denominamos de edema. Quanto aos líquidos corporais, é importante dizer que uma das substâncias indispensáveis à atividade celular, com certeza, é a água, na qual representa 60% ou constitui 60% do peso de um indivíduo normal. E esta água, nesta percentagem, vai variar consoante a idade, consoante o gênero e consoante a espécie. Só para ter uma ideia, é que um recém-nascido, está em torno de 70% e um adulto em torno de 60%. Quer dizer que o recém-nascido possui mais água em relação a um adulto. Esta água ela está distribuída em 2 compartimentos. Temos o compartimento intracelular, que vai representar a maior parte, em torno de 40%. Isso implica dizer que maior parte da água corporal está onde? Dentro da célula. O compartimento intracelular significa o quê? Dentro das células. Então, maior parte da água corporal ou do líquido corporal estará onde? No compartimento intracelular, ou seja, dentro das células. E a menor parte, que vamos ter o outro compartimento, que é o compartimento extracelular. Se o compartimento intracelular corresponde no interior das células, e o compartimento extracelular, claro, será o que vai corresponder, ou o compartimento que vai corresponder fora das células, que representa em torno de 20%. E este compartimento é dividido em 3, onde temos o interstício, o compartimento intersticial, que representa 14%, o plasma, que representa 4%, também pode ser chamado de compartimento vascular, e o transcelular, que é um pequeno compartimento que é preenchido por pequena quantidade de líquido. Exemplo de líquidos transcelulares, teremos o líquido sinovial, o líquido peritoneal, o pericárdico, o cefalorraquidiano e o intraocular. Os líquidos transcelulares constituem em torno de 1 a 2 litros líquidos. Ok. Então, pessoal, quando ocorrer excesso de líquido a nível de um desses compartimentos, é que vamos denominar de edema. Vamos denominar de edema. Ok. E a distribuição da água a nível desses 2 compartimentos depende muito da
osmolaridade. O que é isso, osmolaridade? É a quantidade de soluto em um meio aquoso. Temos razão pela qual a água é conhecida como solvente universal. Quem realmente vai atrair a água é a quantidade, é a concentração de soluto. Temos razão pela qual, por osmose, a água vai ser atraída do local de menor concentração de soluto para o local de maior concentração de soluto. Qual é o objetivo? Com o objetivo de dissolver os solutos. Então isso explica porque que os indivíduos com diabetes têm a sede excessiva. Por quê? Pelo fato de que há maior concentração de glicose a nível do sangue, né? Pela ausência ou a pouca síntese ou a produção de insulina. Então isso fará com que haja maior concentração de glicose a nível vascular ou do leito vascular em relação no interior das células. Então, como há maior concentração de soluto no sangue, né? Nesse caso a glicose, a água vai ser atraída do interior da célula para, né, o leito vascular. Com que objetivo? Com o objetivo de dissolver, né, a quantidade excessiva, né, de soluto, né, nesse caso a glicose. Então, essa saída da água para o espaço vascular fará com que haja uma desnutrição celular. E essa desnutrição celular vai estimular o centro da sede, fazendo com que, né, o indivíduo sinta mais sede, de modo que o indivíduo consoma mais água a fim de tentar equilibrar a perda de água a nível do espaço celular, ok? Então, essa é só uma luz básica para tentar explicar isso. Ok, agora, quanto à estrutura do interstício, é importante dizer, né? Aqui nós temos uma imagem. Ok, aqui temos uma imagem, né? Aqui temos uma célula e aqui nós também temos outra célula. E entre as células nós temos um espaço, né? Que a esse espaço vamos chamar de quê? De interstício. Ok, nesse espaço, né, onde há maior probabilidade de ocorrer edema, ou seja, uma boa parte, a maior parte do edema extracelular ocorre no espaço intersticial. Então, razão pela qual nesta videoaula falaremos mais a relação do espaço intersticial. Então, esse espaço é basicamente formado por duas estruturas sólidas, né, que são os feixes de fibras de colágenos, né, e os filamentos de proteoglicano. Os feixes de fibras de colágenos são essas estruturas, né, que a gente consegue observar. Essas estruturas são estruturas resistentes que acabam conferindo ao tecido uma certa resistência. Agora, os filamentos de proteoglicano são essas estruturas pequeníssimas aqui. Ok. Esses filamentos de proteoglicano são pequenos, né, ou estreitos, né? São estruturas extremamente finas, que são basicamente constituídos por 98% de ácido hialurônico e 2% de proteínas, ok? Ok, agora quanto à composição iônica do plasma e do líquido intersticial, é importante dizer que tanto o plasma como o líquido intersticial apresentam composição iônica similar, ou seja, semelhante. E o que separa os dois compartimentos, o compartimento plasmático ou vascular, né,
do compartimento intersticial é o que? É a membrana capilar. E o que acontece? É que a membrana capilar ela é altamente permeável a íons. E qual vai ser a diferença entre os dois líquidos, né? Ou entre dois compartimentos? Consiste exatamente na concentração de quê? De proteínas, onde vai haver maior concentração de proteínas no plasma em comparação com o interstício, que vai haver menor concentração de plasma no interstício. Por quê? Porque a membrana capilar ela é altamente impermeável à proteína. Então isso explica porque que há mais concentração de proteínas no plasma em relação ao interstício. É exatamente por isso, porque a membrana capilar, né, que vai separar os dois compartimentos, ela é impermeável a proteínas. Mas agora, em certos, né, embora a membrana capilar sendo impermeável à proteína, vai haver passagem de pequeníssimas quantidades de proteínas, né? Ou seja, pequenas quantidades de proteína vão extravasar, né, para o interstício. Através do quê? Através dos poros. Vamos, porque alguns capilares, como é o caso dos capilares fenestrado e os capilares sinusoides, né? Esses capilares apresentam os poros a nível da sua membrana, que vai permitir a passagem, né, de proteína, apesar de que esses poros apresentam um diâmetro menor em relação às proteínas, ok? Então, pessoal, a nossa videoaula termina por aqui, prometendo voltar em breve com o segundo módulo, ou dando continuidade ao segundo módulo, que fala sobre a microcirculação. Para o vídeo não ficar muito, mas muito extenso. Então, pessoal, fiquem com Deus. Até o próximo vídeo e um forte abraço.